Olá, tudo bem? Meu nome é Analice Martins, eu sou formada em Relações Internacionais pela FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo. E depois eu fiz um MBA na FGV, com ênfase em Gestão Ambiental e Responsabilidade Corporativa, e um mestrado na Suécia em Ciências Ambientais, Comunicação e Política. Eu fui convidada então pelo Regis da Livre Docência a fazer esse vídeo falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, acadêmica e onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então eu vou responder algumas perguntinhas que ele me enviou. A primeira então, qual é o dia a dia profissional típico do seu trabalho? Então, atualmente eu trabalho aqui no IPC, International Policy Center for Inclusive Growth, o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. É um centro que foi fundado pelo PNUD, na ONU, e o governo brasileiro, e eu trabalho como assistente de comunicação. Na área de comunicação, então, a gente faz a gestão das mídias sociais, escreve boletins, algumas notas da parte de notícias do site e faz toda a estratégia de comunicação. Sobre as ferramentas e recursos que eu utilizo, então a gente trabalha muito com o pacote Adobe, por exemplo, né, a parte de Photoshop, de edição de vídeo no Premiere, um pouco do Illustrator, então a gente usa muito o computador. E também mesmo as ferramentas do próprio Facebook, do Twitter, para analisar como andam as respostas, né, do nosso público em relação aos posts e as comunicações que a gente faz online. A próxima pergunta é como está o mercado de trabalho na minha profissão. Eu acho que o mercado de trabalho para relações internacionais sempre foi uma incógnita. Tipo, as pessoas não têm muita certeza do que vão fazer quando começam a estudar relações internacionais. Eu mesma entrei no curso para fazer o concurso de diplomacia, mas acabei, como vocês viram, mudando totalmente, né, de ideia. Comecei a trabalhar com comunicação. Então eu falo que eu escolhi relações internacionais, mas a vida escolheu comunicação para mim. Talvez porque eu seja comunicativa, sempre gostei, desde muito pequena, de conversar, sempre tive blog e sempre estive nas mídias sociais. Então eu acho que tem um pouco também da minha personalidade que acabou me levando para esse lado da comunicação no mundo das relações internacionais. Então, aqui ele pergunta outras áreas, né? Como seriam outras áreas? Bom, vocês já conhecem, né? Tem o clássico que é a área da diplomacia, que é um concurso público do governo brasileiro, que não tem muita data para acontecer, tá? Não quer dizer que vai acontecer todos os anos, depende muito da demanda do Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Então, é um pouco imprevisível, não dá para saber quantas vagas vão se abrir, nem quando, né? Então, isso deixa algumas pessoas um pouco angustiadas, porque não dá muito para planejar quando que vai abrir o próximo concurso. Outra área, a área em organizações internacionais, que é a que eu estou seguindo agora, né? Que é trabalhar com a ONU e outras organizações internacionais, de integração regional, econômica e ONGs internacionais também, como a Cruz Vermelha, Anistia Internacional, Plan International e tantas outras. Dá para trabalhar também com ONGs nacionais, por exemplo, a Fundação Amazonas, que fica em Manaus, e outras também aqui do Brasil e outros países. Tirando diplomacia, organizações internacionais, claro que o setor privado, que é muito atrativo, principalmente por causa dos salários e benefícios. E agora eu já respondo a uma outra pergunta, que é a questão do salário, da remuneração para o internacionalista ou analista de relações internacionais. Olha, eu acho que depende muito. O meu primeiro salário, como um cargo efetivo já formada, em 2011, foi de R$ 2.800. E logo depois a empresa teve um bom retorno e o meu salário subiu para R$ 3.000, isso em 2012. Só que isso era setor privado. Eu percebo hoje que isso varia muito. Organizações internacionais no Brasil já não têm um pacote tão atrativo como o setor privado, mas você tem outros benefícios. Então depende muito do que a pessoa está procurando. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, se vocês realmente, se ganhar muito dinheiro, realmente ter um retorno financeiro muito atrativo e salários que cresçam muito rápido, subir na carreira muito rapidamente, eu acho que ainda o setor privado seria o mais atrativo. Depende muito do que você está procurando. Quais são as principais vantagens da profissão e as alegrias profissionais? Bom, para mim, ter esse contato com pessoas do mundo todo, no meu trabalho, mesmo aqui no Brasil, isso para mim não tem preço, é priceless.
Então essa para mim é uma das grandes alegrias e satisfações do trabalho, estar em contato com pessoas do mundo todo, poder estar usando o meu francês, o meu inglês, os idiomas que eu estudei. E também, agora que eu trabalho, né, num órgão das Nações Unidas, também saber que o meu trabalho está sendo usado para ajudar pessoas que realmente precisam. Que não é um trabalho só para gerar lucro, mas realmente ajudar pessoas, né? Tem um outro objetivo diferente do trabalho que eu já fiz no setor privado. O que a gente estuda na Faculdade de Relações Internacionais? Bom, depende muito também. Como eu escolhi uma faculdade cujo foco já era business, negócios, então eu tive matérias como matemática financeira, contabilidade, marketing internacional, tive estatística, então eu tive bastante números, assim, eu tentei fugir dos números, mas acabei encontrando-os na faculdade. E isso também já responde, né, a próxima pergunta, que é quais as matérias do colégio que são importantes para se preparar. Eu acho que são todas, mas principalmente se você gosta muito de história, de geografia, então você já tem uma boa inclinação. Línguas, se você é bom no inglês, em outros idiomas, você já tem uma boa inclinação para ir para o mundo das relações internacionais. Se você é mais de exatas, eu acho que também é muito legal, se você gosta, mas normalmente são as pessoas que são mais de humanas, né, digamos assim, ou sociais, que se interessam pelo curso. E por que eu escolhi essa carreira e como foi esse processo de escolha? Foi um pouco atípico, eu não sabia muito o que fazer, eu sabia que eu queria viajar muito, eu até pensei em ser aeromoça, comissária de bordo, aí eu falei, não sei, fiquei em dúvida, aí pensei em fazer letras, porque eu sempre fui muito boa em língua portuguesa, literatura, as minhas melhores notas, eu sempre gostei de escrever, desde pequenininha, eu nem sabia escrever, eu falava pra minha mãe, vamos escrever historinha? Aí ela pegava, fala, eu era uma vez, eu ficava contando pra ela escrever as historinhas, eu falei, não, acho que eu tenho que ser escritora, né? Bom, não desisti desse sonho ainda, né? Quem sabe? Mas eu fiquei muito com letras. Aí, lendo uma revista que se chama Guia do Estudante, eu vi esse curso, Relações Internacionais. Eu falei, nossa, é um nome bonito, né? O que será que faz? Aí eu comecei a procurar informações e já me apaixonei de cara, assim. Aí eu comecei a procurar grupos no Orkut, que nem existe mais, as comunidades, e vi as pessoas falando. Isso também, o Orkut, pra você ver, a mídia social sempre, né, na minha vida. Um painel lá do Orkut definiu também a minha escolha de ir para a FECAP, né, de pegar uma vertente mais de negócios, mais de escola de negócios, porque eu vi muitas pessoas dizendo, me formei na PUC, na UNB, estou desempregado porque não passei no concurso, não sei o que fazer da vida, não consigo entrar na ONU. Aí eu já fiquei com um pouco de medo, falei, bom, eu vou tentar ir para um lado mais comercial, porque se tudo der errado, né, eu posso trabalhar em empresas também. O meu sonho de diplomata der errado, no caso, eu posso trabalhar em empresas também. Então foi assim que essa revista e o Orkut influenciaram a minha decisão. Tá acabando, tá? Como deve ser a personalidade, quais os interesses, desejos e valores de alguém que segue essa profissão? Olha, eu acho muito difícil assim dizer, porque depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, se você vai trabalhar com comunicação, acho que tem que ser comunicativo. Diplomata ou a área acadêmica, que foi uma área que eu esqueci de dizer, eu acho que talvez uma pessoa até mais introspectiva, uma pessoa que gosta muito de ler, de escrever, né, pode ser a personalidade. Eu acho que depende muito, mas em geral tem que ser uma pessoa com a mente aberta, não pode ser uma pessoa intolerante, tá? Porque você vai lidar com religiões muito diferentes das suas, com crenças muito diferentes, pessoas que têm visões de mundo muito diferentes. Então, se você pensa muito no seu quadradinho, você vai sofrer muito. Então, tem que mudar e aceitar que o outro é diferente, e isso não quer dizer que ele seja nem melhor nem pior que você. Então, acho que tolerância, né, e estar aberto para o mundo, para testar novas comidas, ouvir novas músicas, eu acho que isso realmente precisa ter, né? Quem quer trabalhar com relações internacionais é mandatório. Filmes, né? Bom, acho que House of Cards tem que assistir, porque realmente, principalmente a segunda season, onde a Claire, né, é embaixadora dos Estados Unidos na ONU, realmente mostra muito o headquarters da ONU lá em Nova York e toda essa questão do State Department dos Estados Unidos. Eu acho que tudo isso, assim, é bem realista e é muito bacana. Somente a segunda temporada, eu acho que tem que assistir, é uma coisa da moda, assim, vale a pena. Tem aquele filme também, A Informante, que fala do escândalo dos capacetes azuis na Bósnia, que é bem interessante até para mostrar o lado mais dark, mais escuro da organização das Nações Unidas, né, que como toda organização tem os seus problemas. Também tem um filme muito bom que eu vi recentemente com a Nicole Kidman, que é A Intérprete.
em que ela trabalha como intérprete lá na ONU em Nova York também e descobre algumas coisas bem intrigantes. Bom, e também o Hotel Ruanda, né, para entender o genocídio, eu acho que é muito importante. E eu ouvi recentemente de um documentário do Netflix chamado Capacetes Brancos sobre ajuda humanitária na Síria. Esse eu ainda não assisti, mas me parece interessante. Como alguém pode fazer para saber mais sobre a área? Se eu tenho um canal no YouTube? Não, eu tenho. Internacionalidades, por favor, sigam, compartilhem. Sempre falem do meu canal, porque eu tô precisando de gente lá pra começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Tá brincando. Mas internacionalidades, quem tiver mais interesse, eu falo, dou dicas de como escrever currículo, carta de motivação, como fazer uma entrevista com a metodologia da ONU, que chama Competence Based Interview, onde na entrevista você tem que mostrar um problema, como você resolveu esse problema e qual foi o resultado. Não só ficar falando da sua carreira, mas realmente mostrar resultados, contar histórias, né, de problemas, de situações que você resolveu, para que os avaliadores possam ver se você realmente tem essa característica tão importante que é problem solver, se você consegue resolver problemas. Então eu tenho um vídeo só que fala só sobre isso. Então, para terminar, eu vou deixar algumas dicas, né? Eu recebo muitos e-mails de jovens pré-vestibular, naquele momento de indecisão, me perguntando sobre a carreira, se tem emprego, se não tem, como funciona. E o que eu digo é o seguinte, emprego, desemprego, isso sempre vai existir, não importa qual a sua profissão. A vida é como uma gangorra, tem hora que a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Então o que a gente tem que fazer é alguma coisa que realmente preenche o nosso coração, alguma coisa que a gente acredite. E dessa forma não vai faltar emprego para você. Se você se dedica, se você realmente vai de corpo e alma, né, no seu trabalho, no seu estudo, você não tem que ter medo. Né? Eu também já recebi alguns e-mails perguntando sobre essa questão do dinheiro, se precisa ser de famílias com dinheiro para poder ser enviados para o exterior. Eu acho que hoje em dia isso não tem mais validade. Hoje em dia você pode viajar para fora fazendo um programa de au pair ou trabalhando numa estação de esqui. Tem várias formas de você viajar para fora de maneira não tão cara e vários cursos também de idiomas aqui. Já que eu já peguei esse gancho, inglês é fundamental. Eu acho que é realmente impossível, eu ouso dizer que é impossível você arrumar um trabalho qualificado em relações internacionais sem inglês. Então, realmente, se você ainda não fala, comece a estudar o quanto antes e investe num segundo idioma estrangeiro, seja o espanhol, seja o francês, seja o mandarim, daí também vai um pouco do desejo de cada um. E então, sempre seguir o seu coração, nunca desistir, e é isso. Muito obrigada e qualquer coisa entre no meu canal aí do Internacionalidades. Beijos!